Os três quando, continuação. O terceiro quando que Jesus falou foi quando jejuar. O primeiro quando que já falamos foi quando você der esmola. O segundo, quando você orar. O terceiro, quando você jejuar. Eu creio que isso é uma chave para o que nós temos almejado, que é o avivamento. Vir sobre a igreja, sobre nós, para mudar a vida de muitos. Então vamos ler o que Jesus disse sobre quando jejuar. Mateus 6, 16 a 18. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vem em secreto, e seu Pai que vem em secreto o recompensará. E aí o mesmo modelo nos três quando, né? Quando você der esmola, faça em secreto e você terá a recompensa do Pai. Quando você orar, ore em secreto e você terá a recompensa do Pai. Quando você jejuar, jejue em secreto e você terá recompensa do Pai. Agora, o jejum, ele diz, a gente não deve mudar a aparência, aquela aparência falso, piedoso, né? O que está acontecendo? Eu estou jejuando, né? Não pode ser desse modo, né? Jesus diz que vida normal, arruma o cabelo, toma um bom banho, né? Não fica com a cara comprida. E aí, porque quem faz desse modo já recebeu a recompensa. Quem dá esmola para todos virem ou verem, já receberam a recompensa. Quem ora para os outros ouvirem, já receberam a recompensa das pessoas. Mas não do Pai. Nenhum dos três casos, o Pai não recompensa essa atitude, porque essa atitude tem uma raiz no orgulho. Agora, como eu posso unir jejum e oração? É muito óbvio, porque você não devemos jejuar sem orar. E nós vamos entender um pouquinho mais o que é o jejum, né? Mas como unir jejum, oração e esmola? Será que eles têm alguma ligação, o jejum com a esmola? Olha o que diz o profeta Isaías, no capítulo 58, né? Ele diz para Deus falando, grite bem alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião. Né? Eles me procuram, querem conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que praticasse o que é direito, que não abandonou os mandamentos de Deus. Eles me pedem decisões justas e parecem desejosos que Deus se aproxime deles. Aí eles fazem uma pergunta no versículo 3. Por que jejuamos, dizem, não o viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Vê aqui que jejum é se humilhar. Contudo, no dia do seu jejum, aí Deus fala, vocês fazem o que é do agrado de vocês, exploram seus empregados. Primeiro, o jejum não é para a gente fazer o que a gente quer. O jejum é para a gente buscar o coração de Deus e fazermos a vontade dele. E não pode ser um jejum onde tem pecado aí não confessado, ou como aqui, explorar os empregados ou qualquer outro tipo de atitude errada, guardada no coração sem arrependimento. Seu jejum termina em discussão e rixa, em brigas e socos. Olha isso. Vocês não podem jejuar como fazem hoje, esperar que a sua voz seja ouvida no alto.
Então, quando jejuamos, a gente espera que Deus atente para nós, atente a nossa voz, porque o jejum é acompanhado da oração. Será que é esse o jejum que eu escolhi? Deus perguntava. Que apenas o homem se humilhe, inclina a cabeça, como junco, e se deite sobre pano de saco e cinzas? Porque esse era um costume judeu, né? Vestir roupa de pano de saco, jogar areia, terra na cabeça, cinza e tal, com um sinal que estava se humilhando. E isso será um jejum aceitável pelo Senhor? Deus pergunta. Olha o jejum que Deus quer. Isaías continua, o jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. Quer dizer, que ele está dizendo, não tem justiça na sua vida, você não reter nenhuma coisa que é justa para alguém, você oprimir as pessoas, você tem que libertar-se disso e tem que libertar as pessoas, seja por pessoas que trabalham para você, sejam parentes, seja sua esposa, seu marido, né? Rompe o jugo, não oprime o seu próximo. E aí ele continua do jejum que Deus aprova, né? Ele diz assim, não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí está a ligação do jejum, oração e esmola, né? Você repartir sua comida com quem está com fome, abrigar um pobre que está desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Tudo isso está englobado nas obras de justiça que Jesus falou no princípio do capítulo e que tem tudo a ver com a esmola. Esse é o jejum verdadeiro. Então é inútil a gente dar esmola tocando trombeta, ou mesmo dar esmola, tentar dar esmola de outro modo, mas não jejuar, e jejuar sem dar esmola. Então, não é o jejum verdadeiro. Jejum verdadeiro vem de um coração verdadeiro e sincero que se preocupa com o próximo, principalmente com o próximo que está em necessidade, que pode bater na sua porta ou que pode você encontrar num sinal de trânsito ou na rua. Então, qual o propósito do jejum? É nos humilharmos diante de Deus. É isso uma coisa que eu quero dizer que Deus não vai fazer por mim nem por você. Você ora, oh Deus, me humilha. Não funciona, não é assim. Quando Deus humilha alguém, ele quebra essa pessoa. Então, não é legal você pedir para Deus te humilhar, melhor você e eu nos humilharmos. Todo o texto que fala sobre se humilhar, fala aquele que se humilha será exaltado, Deus dá maior graça ao humilde. E aí ele humilhe diante do Senhor e ele vos exaltará. Tiago fala isso, Pedro fala a mesma coisa, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus e para que ele exalte você no tempo oportuno. Quando a gente se humilha, Deus nos exalta. O que significa isso? O exaltar de Deus é Deus pegar quem está abatido, quem está lá embaixo, e levantá-lo até a presença dele. Humilhar abate o nosso orgulho. Humilhar é essencial para a gente quebrar o nosso coraçãozinho orgulhoso. Teve um homem de Deus, Andrew Murray, escreve Andrew, Murray, escreveu um pequeno livro que você encontra, acho que tem até livre em PDF, que chama Humildade.
E ele fala maravilhosamente bem sobre isso, sobre se humilhar, né, diante da poderosa mão de Deus, que o nosso problema é nosso orgulho. Eu te sugiro, te aconselho você procurar e ler esse livro. Você lembra uma coisa, né? O primeiro pecado aconteceu no céu e Lúcifer, Satanás, caiu de lá por causa do orgulho. Então, pode ter pecado diante de Deus. E diante de Deus, você e eu podemos cair se se não nos humilharmos, se a gente se gloriar, né? Porque quem se humilha vai ser exaltado. Jesus se humilhou e Deus o coroou, Deus o exaltou sobremaneira. Em Filipenses 2 fala isso. Satanás se orgulhou e foi humilhado, foi abatido. Jesus contou também uma história do banquete que ele diz: todo que se exalta será humilhado e todo que se humilha será exaltado. Você deve procurar um lugar menor lá no final, né, para que o dono da festa te chame para um outro local melhor, porque você se humilhou, você pode ser exaltado, né? Davi, ele diz que ele se humilhava com jejum, ele recolhia-se em oração. Ele fala isso no Salmo 35, quando os amigos, ou até os inimigos dele, né, estavam doentes, ele se humilhava, ele buscava Deus. Não, podemos jejuar por alguém que está sofrendo, podemos jejuar por nós que podemos estar sofrendo, mas esse jejum egoísta, de jejuar para ter coisas, para possuir coisas, é muito complicado. A menos que seja algo essencial para a sua vida, né? Então, fora isso, você pode ser preso na armadilha do materialismo, porque no jejum nós confrontamos o que eu quero com o que Deus quer, com o que eu sinto com o que Deus sente, com o que é a vontade de Deus, né? A vontade de Deus é diferente daquilo que nós sentimos. E o sentir é complicado. Outra coisa que no jejum a gente faz, a gente abate o nosso estômago, porque o nosso estômago pode ser um mestre terrível. Ele pode te trazer na escravidão, e aí você ficar obeso, cheio de problemas, enfermidades, porque o estômago está sendo seu Deus por causa da comida. Logo, o jejum é se abster de comida com propósitos espirituais, né? Paulo fala disso em Atos, ele diz que já tinha passado o jejum, tempo do jejum, e aí depois que passou o tempo de jejum, ele fala, então agora vamos comer, queridos. E esse tempo do jejum que Paulo está citando é o tempo do jejum da humilhação do dia da humilhação de Israel, o dia do Yom Kippur, né? Esse tempo, né? Nós podemos jejuar para alcançar a graça e o favor de Deus. De novo, não com motivos egoístas. Por Esdras, ele propôs um jejum porque ele levava todo aquele tesouro do velho templo para construir o novo, todas aquelas coisas que o rei deu para ele, e ele precisava de segurança. E ele não queria pedir soldados, porque ele falou que nosso Deus nos protege. Então ele jejuou para Deus proteger e dar graça, e ele alcançou isso. Acabe, um dos piores reis de Israel, quando o profeta Elias vem e fala com ele que Deus vai enviar o juízo sobre a vida dele, a Bíblia diz que ele se humilhou, ele vestiu pano de saco, ele jejuou, ele realmente adotou uma postura de se humilhar, e Deus viu isso e Deus adiou o juízo. Nínive, uma cidade de 120 mil pessoas,
Jonas foi pregar ali e disse que em 3 dias ela seria destruída, em 40 dias seria destruída a cidade. 3 dias para percorrer a cidade, que ela é grande. E o rei de Nínive decretou um jejum e todo o povo jejuou. Os animais, eles se humilharam e Deus se arrependeu e Deus mudou de ideia e não destruiu a cidade. Esther, quando ela fica sabendo que saiu um decreto onde os judeus todos vão ser aniquilados, ela pede a Mordecai que todos, por 3 dias, jejuem para ela ir pedir ao rei Assuero o favor para que isso não aconteça. E depois de 3 dias ela foi, depois de 3 dias se humilhar, ela foi diante do rei e ela foi aceita. Moisés jejuou 40 dias, 2 vezes. Ele estava na presença de Deus e Deus o sustentou e ele recebeu a lei de Deus e todas aquelas direções maravilhosas de Deus. A gente jejua também para ter revelação de Deus, entendimento da palavra de Deus, entendimento daquilo que muitas vezes nos oprime por falta de revelação. Jesus jejuou 40 dias para sondar o coração do Pai sobre o ministério que ele ia começar logo depois que ele foi batizado e ele estava cheio do Espírito Santo. O Espírito levou ao deserto para jejuar. O jejum é requerido, primeiramente o jejum individual, né? Paulo diz em 2 Coríntios que ele passava noites sem dormir e em trabalhos e em jejuns no plural. Então era um estilo de vida de Paulo jejuar. Ele diz que ele trabalhou arduamente, muitas vezes ficou sem dormir, passou fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum. Ele não está dizendo que jejum é para você passar fome. Aqui é 2 coisas separadas. Ele passou fome e sede e também ficou em jejum. E isso, um homem que teve revelações extraordinárias de Deus. O jejum é uma das forças mais poderosas para desatar o poder do Espírito Santo para a nossa vida. Paulo, ele jejua para levantar líderes, presbíteros ou pastores para o ministério. Ele jejua antes para fazer isso, né? E eles adoram a Deus ali em Antioquia, capítulo 13 de Atos. Eles estão jejuando e adorando a Deus e Deus fala, separa Paulo e Barnabé para a obra que tem chamado. Então, quando começamos uma igreja, quando começamos uma coisa nova, precisamos jejuar, né? Precisamos estar fortalecendo os discípulos, encorajando os discípulos a permanecer na fé, eles diziam, olha, por muitas tribulações vamos entrar no reino de Deus. E aí eles jejuaram e oraram e buscaram a Deus. Então o mundo está de cabeça para baixo, nós precisamos de botá-lo do modo correto diante de Deus, e para isso precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos dar esmola. Hoje em dia, os nossos filhos, as crianças, os meus netos agora, né, estão sendo atacadas com todo tipo de ideologia estranha à palavra de Deus, né? E aí a gente tem que vigiar, jejuar e proteger as crianças dessas coisas estranhas que estão ao nosso redor. Os adolescentes hoje, eles gastam mais tempo na internet, nas coisas superficiais, do que com qualquer coisa, um livro, por exemplo. Poucas pessoas leem hoje. Eu quero te encorajar a ler bastante. Eu diria para você que eu devo ler na média uns mais de 50 livros por ano. Temos que ler, amados, temos que buscar o Senhor. E os adultos hoje, como Paulo diz, né? Antes amigos dos prazeres do que amigos de Deus, estão
perdendo o seu tempo, a sua vida com prazeres, em vez de buscar Deus, de meditar na palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus, de colocar a palavra de Deus em prática, de buscar o coração de Deus, de ouvir as batidas do coração do Senhor, né? 3 valentes de Davi entraram na caverna, e Davi está na caverna com eles, e Davi, ele dá um suspiro. Quem me dera se eu bebesse a água do poço de Belém. E Belém estava tomada pelos filisteus. Os 3 valentes de Davi ouviram o suspiro do rei. E a Bíblia diz que eles entraram em Belém no meio do exército inimigo, derramaram sangue, mataram muita gente, pegaram água e levaram para Davi. E eles chegaram para Davi, Davi recusou beber a água, falou, não, essa água pertence ao Senhor, porque eles deram a vida, né? Quase deram a vida para trazer essa água para mim. Eu não sou nem digno de tomar dessa água. E Davi a derramou para Deus. Então, queridos, precisamos ouvir as batidas do coração do Senhor, o suspiro de Deus, e atender o suspiro de Deus. E para isso precisamos urgentemente de um avivamento. E para que esse avivamento venha, precisamos dar esmolas com coração generoso e verdadeiro. Precisamos orar de verdade, né? Orar a Deus sempre em secreto, em secreto, em secreto, e mesmo que for em público, ore como se você estivesse falando com Deus. Não acuse o seu semelhante diante de Deus. E precisamos jejuar. Jejue uma vez por semana no começo, depois procure jejuar mais, procure mais informação, o que você pode comer, o que você não deve comer. Agora, essa história de jejuar televisão, jejuar, isso aí são meras coisas factoides, né? Jejum é alimento, a menos que seja um jejum como o de Daniel, que ele comeu 21 dias apenas água e legumes, né? Então faça jejue, busque o coração de Deus, ouça as batidas do coração dele, dê esmola, ore, jejue. Vamos ver a glória de Deus, vamos buscar a glória de Deus, vamos ver o Espírito Santo ser derramado como nunca sobre as nossas igrejas, vamos ver sinais, milagres, maravilhas, vamos ver a salvação de Deus. Jacó, no leito de morte, ele adorou a Deus e disse, a tua salvação eu espero, ó Deus, eu espero a tua salvação, Senhor. Então, queridos, se você viu esses 4 vídeos sobre os 3 quando, né? Coloque em prática, que o Senhor te dê entendimento, entregue o seu coração ao Senhor. Se você ainda não fez isso, arrependa-se dos seus pecados e Ele te fará sobressair a sua luz como a luz do meio-dia. Que o Senhor te dê entendimento em todas as coisas. Um grande abraço. Em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.